E se o Oriente Médio fosse diferente? No fim da Primeira Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, e seu governo discutiam a organização pós-guerra dos territórios do Império Otomano, então restritos à Anatólia, no Oriente Médio. Essas ideias integravam um debate diplomático maior na Conferência de Paz de Paris, frequentemente refletindo o ideal de autodeterminação de Woodrow Wilson. Segundo seus 14 pontos e os interesses das potências aliadas, esses interesses nem sempre coincidiam. O famoso acordo secreto Sykes-Picot entre franceses e ingleses dividiu as terras dos otomanos entre eles, mas os americanos na época, especialmente o presidente Wilson, tinham outras ideias. Isso foi declarado especificamente no ponto 12 de seu discurso, no qual ele disse: a parte turca do atual Império Otomano deve ter uma soberania segura assegurada, mas as outras nacionalidades que agora estão sob domínio otomano também devem ser asseguradas. Uma segurança indiscutível de vida e uma oportunidade absolutamente livre de desenvolvimento autônomo. E os Dardanelos devem ser permanentemente abertos, como uma passagem livre para os navios e o comércio de todas as nações, sob garantias internacionais. Wilson buscava redefinir as fronteiras do Oriente Médio não conforme os interesses das potências aliadas, especialmente França e Reino Unido, mas sim dos habitantes locais, considerando etnia, nacionalidade ou até religião. Embora Wilson não tenha proposto oficialmente um plano concreto para todas essas possíveis novas entidades políticas, houve movimentos em que ele, seus conselheiros ou grupos inspirados por suas ideias apoiaram propostas envolvendo esses possíveis estados ou mandatos. E ele realmente teve uma participação direta nas fronteiras ideais de pelo menos dois deles, Armênia e Kurdistão. Aqui está um mapa assinado por ele desses dois. No total, teriam surgido pelo menos 10 novos países, se os ideais de Wilson tivessem sido seguidos. Um mandato da Liga das Nações sobre o Estreito de Dardanelos, controlando a cidade de Constantinopla, uma Esmirna independente na costa oeste da Anatólia, uma nova república turca, muito mais reduzida em tamanho, uma república do Ponto na costa do Mar Negro, uma grande Armênia que se estenderia até a atual Turquia e Azerbaijão, um Kurdistão livre na Anatólia, Iraque e Síria, um Iraque mais estreito, que absorveria o Kuwait e seria conhecido como Mesopotâmia, potencialmente sob mandato britânico, de forma semelhante à Síria, que absorveria a Transjordânia e, junto com o Líbano, estaria sob domínio francês. Chipre, Palestina e Egito seriam semi-soberanos, mas também com influência britânica. Assim como uma península arábica totalmente unificada, onde todos os povos árabes poderiam ter sua soberania. Agora, imagine que isso deu certo e todos esses novos países foram criados. Meu primeiro instinto seria ir visitar todos eles, talvez dar uma caminhada pela Grande Armênia ou pelo Kurdistão livre e independente, talvez visitar a cidade de Esmirna para um passeio de fim de semana. Com uma Armênia expandida, uma Esmirna independente e o Kurdistão, além de uma Grécia expandida junto com passagem livre pelos estreitos. O que aconteceu de fato foi uma anexação francesa da Síria e do Líbano, e uma britânica da Palestina, Jordânia e Iraque, com fronteiras diferentes, mais retas, feitas por algum oficial colonial com uma régua que não levou em conta a realidade étnica e religiosa local. A Turquia manteve os Dardanelos e evitou a independência da Armênia, Kurdistão, Esmirna e Ponto ao vencer sua guerra de independência, liderados pelo pai fundador da República da Turquia, Kemal Atatürk. Sou grande fã de história alternativa, principalmente quando envolve algo que poderia ter ocorrido se a história tivesse sido diferente. Neste vídeo, vamos conhecer cada um desses estados propostos, entender por que foram sugeridos, do que se tratavam, como a região seria diferente se existissem hoje e por que não se concretizaram. Vamos começar pela região dos estreitos. Constantinopla ou Istambul sempre foi um local-chave. Ela controla o caminho entre o Oriente Médio e a Europa, controla o acesso da Ucrânia, do sul da Rússia e do Cáucaso ao Mediterrâneo e conecta tudo isso ao Mar Negro, além do caminho inverso também. Isso fez dela, é claro, um ponto focal para o interesse aliado e internacional,
tanto que Wilson a incluiu em seus 12 pontos os 14 pontos do presidente Wilson. Destacou a importância de manter essas vias navegáveis abertas a todos, sugerindo sua internacionalização para garantir navegação livre. A ideia era colocar os estreitos sob um mandato internacional, possivelmente administrado pela Liga das Nações, para evitar que qualquer nação controlasse essa passagem crucial. No entanto, nacionalistas turcos se opuseram ao plano, considerando-o uma violação de sua soberania. No fim, apesar do Tratado de Sèvres propor controle internacional, a Guerra de Independência Turca e o Tratado de Lausanne de 1923 garantiram à Turquia soberania sobre os estreitos, com provisões para a liberdade de passagem. Assim, parte de seus objetivos foi atingida. Depois, encontrei uma bem interessante durante a pesquisa para este vídeo: Esmirna. A cidade de Esmirna, atualmente conhecida como Izmir, tinha uma população grega significativa e era de grande importância econômica e estratégica. As reivindicações gregas, apoiadas pelas potências aliadas, visavam incorporar Esmirna à Grécia, seguindo o princípio de autodeterminação de Wilson ou buscando a independência como uma cidade-estado. Durante a Conferência de Paz de Paris, houve discussões centradas no futuro de Esmirna. A ocupação grega em 1919, sancionada pelos aliados, porém, levou ao aumento das tensões e, eventualmente, à Guerra Greco-Turca. O conflito culminou na retomada de Esmirna pelas forças turcas em 1922. A subsequente troca de populações entre Grécia e Turquia, formalizada no Tratado de Lausana, levou à relocação da população grega da Ásia Menor para a Grécia e vice-versa, para as populações turcas. Centenas de milhares, se não milhões de pessoas passaram de um lado do Egeu para o outro. Uma das maiores transferências populacionais da história tornou irrelevante a ideia de uma Esmirna independente devido à guerra e ao deslocamento populacional. Outro exemplo super interessante teria sido a República do Ponto, um possível estado grego nas margens sul do Mar Negro. Colônias gregas foram estabelecidas na costa do Ponto já em 800 a.C., e na época das conquistas de Alexandre o Grande, os habitantes locais já estavam fortemente helenizados. Sociedades internacionais de gregos pônticos se conectaram com a sociedade do Ponto e começaram a fazer um lobby significativo e a impulsionar esforços por um Estado grego pôntico independente. Devido ao resultado da Primeira Guerra Mundial, isso também foi debatido na Conferência de Paz de Paris. Mas o governo grego de Elefthérios Venizelos temia a posição precária de tal Estado e por isso ele foi incluído no Estado-Maior proposto da Armênia Wilsoniana. É curioso que os próprios gregos eram contra isso, achando que seria vulnerável demais para existir e distante demais para ajudarem. No fim das contas, porém, nenhum desses estados chegou a existir, e a população grega pôntica foi expulsa da Turquia depois de 1922 e reassentada ou na Grécia, na Macedônia, ou, surpreendentemente, do outro lado do Mar Negro, na União Soviética. Agora faz sentido abordar o motivo pelo qual muitos clicaram no vídeo: a história da Grande Armênia, conhecida também como Armênia Wilsoniana. Historicamente, a Armênia ocupou muito mais território do que ocupa hoje, e após o genocídio armênio, houve um movimento para estabelecer um Estado armênio seguro e independente. Após a Primeira Guerra Mundial, surgiu a chance ideal para isso. O presidente Wilson definiu fronteiras, criando o conceito da Armênia Wilsoniana. Apesar do apoio de Wilson, o Senado dos Estados Unidos rejeitou o mandato para a Armênia em 1920. A Guerra de Independência Turca levou o Império Otomano a não ratificar o Tratado de Sèvres, e mantendo o controle sobre essas regiões, derrotando as tropas armênias e suprimindo ainda mais a ideia de independência da Armênia. O outro grande exemplo é o Kurdistão, o eterno não-país. O povo curdo, um grupo étnico indo-iraniano que habita regiões montanhosas do leste da Anatólia, norte da Mesopotâmia e oeste da Pérsia, há muito tempo mantém tradições linguísticas e culturais distintas. Suas aspirações por autonomia ou independência também foram reconhecidas no Tratado de Sèvres, que permitia um possível referendo curdo em partes do sudeste da Anatólia para decidir sobre a formação de um Estado independente. Historicamente, regiões curdas tiveram períodos de semi-autonomia sob domínio otomano,
lideradas por chefes tribais e emirados. Durante a Conferência de Paz de Paris, alguns representantes curdos propuseram um Estado que incluía partes do que hoje são Turquia, Iraque, Síria e Irã. Porém, os aliados tinham pouco interesse no Kurdistão em relação a outros mandatos, e as divisões entre líderes curdos, junto com a oposição externa, principalmente dos turcos e depois dos iraquianos, enfraqueceram a viabilidade da proposta. O Tratado de Lausana, ao final, não mencionou autonomia ou independência curda. Em seguida, a Mesopotâmia, criada como Iraque sob mandato britânico, mas de modo bem diferente do que os americanos, ou ao menos Wilson, haviam imaginado. A Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha um mandato sobre a Mesopotâmia para orientar o território à futura independência. A imposição do domínio estrangeiro enfrentou resistência local, culminando na revolta iraquiana de 1920. Em resposta à agitação, a Grã-Bretanha buscou estabelecer uma forma de governo mais aceitável ao instalar Faisal I, um membro da dinastia Haxemita, como rei do primeiro Haqq. Em 1921 isso ocorreu. Em 1932 conquistaram a independência total. As fronteiras também eram um pouco diferentes das planejadas, por motivos que não compreendi direito. Talvez porque os britânicos passaram a controlar a Transjordânia e queriam unir os territórios. O mesmo vale para a Síria, sob mandato francês desde 1920. Apesar das promessas de independência aos líderes árabes na Primeira Guerra Mundial, os franceses controlaram o Líbano e a Palestina tornou-se mandato britânico seguindo o plano, com as mesmas fronteiras planejadas, assim como Chipre e Egito, onde nada mudou, e finalmente a Arábia. Além de concordar com os ideais de Wilson, os britânicos também haviam prometido Hussein bin Ali, o xarife de Meca, um Estado árabe independente em troca de seu apoio contra o Império Otomano. Após a guerra, a Península Arábica ficou fragmentada com vários poderes tribais e regionais. Os britânicos apoiaram líderes distintos conforme seus interesses, não seguindo o plano inicial, o que resultou na criação de vários estados após a guerra. No entanto, a maior parte da Península Arábica caiu sob o domínio de Ibn Saud, que criou o Reino da Arábia Saudita em 1932, enquanto outros estados permaneceram ou se tornaram independentes no leste e no sul. Esses seriam os países no Oriente Médio caso o presidente Wilson dos Estados Unidos tivesse alcançado seu objetivo. O que acha? Você gostaria que algum desses países tivesse sido criado ou acha melhor que não existam? Conte nos comentários. Obrigado por assistir. Obrigado aos meus apoiadores pelo apoio direto e até a próxima. Para mais conhecimento geral. A taça do movimento de hoje é uma repetição, mas é uma das minhas favoritas. É o Monstro Incompreendido, apenas o nome que eu mesmo dei para ela. E ele tem uma luminária bem legal e eles estão apenas curtindo juntos. Parece um pouco assustador, mas eu não acho que ele seja. Acho que ele é um cara legal. Às vezes pessoas legais parecem assustadoras.